Imagine passar 3 semanas a atravessar uma fronteira internacional sempre que precisa de se apresentar ao trabalho. Não por causa de uma confusão burocrática, não por causa de um erro de calendário, mas porque o país que acolhe o momento mais importante da sua carreira está, ao mesmo tempo, em guerra com o seu país de origem, e a organização responsável por proteger o seu direito de competir simplesmente não conseguiu encontrar uma forma de fazer isto funcionar. Não é um cenário hipotético. Foi isso que aconteceu, de facto. A seleção nacional do Irão no Campeonato do Mundo da FIFA de 2026. E quando o capitão iraniano disse finalmente aquilo que vinha aguardar havia semanas, parado na zona mista junto aos balneários do Lumen Field, em Seattle, com as câmaras a filmar, as palavras que saíram não foram polidas nem políticas. Foram cruas, específicas e apontaram nomes. Isto não é apenas uma história de futebol. É uma história sobre o que acontece quando a geopolítica e o evento desportivo mais visto do mundo colidem de frente. E sobre quem acaba por pagar o preço quando a organização desportiva mais poderosa do planeta não consegue cumprir as promessas que o seu próprio presidente faz cara a cara. Comecemos pelo que aconteceu dentro de campo, porque o futebol em si foi verdadeiramente intenso, antes de tudo o resto tomar conta da narrativa. O Irão precisava de vencer o Egito no último jogo do Grupo G para garantir a qualificação automática para a fase a eliminar. O que conseguiu, em vez disso, foi um empate a 1 golo que deixou a sua sobrevivência no Mundial presa por um fio. O remate de Mohamed Salah foi defendido, mas Mohamed Shober aproveitou a recarga para colocar o Egito em vantagem. Depois, Ramin Rezaeian empatou para o Irão, recebendo no processo o prêmio de homem do jogo. Entretanto, o capitão iraniano Mehdi Taremi teve uma daquelas noites que parecem injustas a uma escala quase cósmica. Falhou um pênalti logo cedo, defendido pelo guarda-redes egípcio Mostafa Shober. Mais tarde, já bem dentro do tempo de compensação, aquilo que parecia ser o golo da vitória foi anulado pelo VAR por fora de jogo pela margem mais estreita possível. Daquelas margens que se medem em centímetros, daquelas margens que, em quaisquer outras circunstâncias, teriam sido a história inteira. O Egito, por seu lado, conseguiu algo verdadeiramente histórico. Terminou a fase de grupos sem derrotas e garantiu a primeira presença de sempre do país numa fase a eliminar de um campeonato do mundo. Isto não é uma nota de rodapé. Para o futebol egípcio, qualificar-se pela primeira vez para a ronda dos 32 na história mundialista da nação é um marco que continuará a ter importância durante anos, independentemente do que aconteceu a seguir. Os faraós terminaram como segundos classificados do Grupo G e seguiriam para defrontar a Austrália na ronda dos 32. Mas o futebol, por mais absorvente que tivesse sido, tornou-se quase secundário no momento em que Taremi se colocou diante das câmaras. Para perceber por que motivo as declarações de Taremi depois do jogo tiveram aquele impacto, é preciso compreender tudo aquilo com que o plantel iraniano vinha a lidar, desde antes de o torneio sequer começar. E essa história não começa em junho, mas no final de fevereiro, quando toda a premissa deste campeonato do mundo foi abalada por acontecimentos que nada tinham a ver com futebol. A 28 de fevereiro de 2026, os Estados Unidos e Israel lançaram ataques militares coordenados contra instalações nucleares iranianas. Quase de um dia para o outro, a logística da participação do Irão no Mundial passou de um desafio complicado, mas administrável, para algo que nunca tinha sido tentado antes no futebol de torneios. O país anfitrião estava em guerra ativa com uma das seleções participantes. Não há nenhum capítulo no regulamento da FIFA para isso, porque ninguém tinha alguma vez precisado de escrever um. O ministro iraniano do Desporto anunciou inicialmente que o país não participaria no Campeonato do Mundo. A Federação de Futebol surgiu depois com uma posição mais matizada. O Irão não se retiraria do torneio, mas pretendia boicotar os jogos disputados em solo norte-americano. O presidente da Federação Iraniana de Futebol, Mehdi Tayi, disse aos jornalistas: "Boicotamos a América, mas não boicotamos o Campeonato do Mundo." Essa distinção tornou-se a tensão central de tudo o que se seguiu ao longo dos meses seguintes. A posição da FIFA, durante todo este processo, foi a de que o espetáculo tinha de continuar. Gianni Infantino reuniu-se com Donald Trump, que lhe disse que o Irão era bem-vindo a competir. Trump acrescentou a ressalva de que talvez eles não devessem fazê-lo pela sua segurança, uma observação que a Federação Iraniana citou diretamente como fundamento para pedir uma mudança de local.
A FIFA rejeitou o pedido do Irão para transferir os seus jogos da fase de grupos dos Estados Unidos para o México. A organização afirmou que a logística e os contratos existentes não o permitiam. Os 3 jogos do Irão na fase de grupos estavam marcados para solo norte-americano e em solo norte-americano permaneceriam. O compromisso, que resultou de semanas de negociação, foi, segundo qualquer critério razoável, um fardo logístico extraordinário colocado inteiramente sobre uma só equipa. A base de treino do Irão, inicialmente montada em Tucson, no Arizona, foi transferida para Tijuana, no México, imediatamente antes do início do torneio. A equipa teria autorização para entrar nos Estados Unidos, mas apenas no regime de dia de jogo -1. Um dia antes de cada partida, sem preparação prolongada em território norte-americano, sem tempo de recuperação na cidade onde acabara de competir. Depois do apito final, qualquer que fosse o resultado, jogadores e equipa técnica do Irão entrariam no transporte e atravessariam de volta a fronteira internacional para o México poucas horas depois do fim do jogo. Andrew Giuliani, diretor executivo da Task Force da Casa Branca para a FIFA, confirmou publicamente este acordo, dizendo à CBS News: a equipa será autorizada a entrar no dia de jogo -1, ou seja, no dia anterior ao jogo. Apresentou isto como uma acomodação razoável. O Irão apresentou-o como algo bastante menos razoável do que isso. A deslocação envolvida não era simples. Para o jogo de abertura contra a Nova Zelândia no SoFi Stadium, em Inglewood, Taremi revelaria mais tarde que a viagem desde Tijuana até ao estádio demorou aproximadamente 5 horas, incluindo aquilo que deveria ter sido um voo curto. As autoridades locais tinham cercado fortemente o hotel e as instalações de treino da equipa para gerir uma mistura volátil de adeptos, comunicação social e manifestantes anti-regime reunidos no exterior. Qualquer preparação mental que aqueles jogadores tivessem planeado estava a acontecer algures no meio de tudo isso. E havia uma camada adicional de dificuldade que ia além da própria viagem. Segundo várias notícias confirmadas pela própria Federação Iraniana, até 15 altos responsáveis da seleção e membros do pessoal de apoio viram os seus vistos norte-americanos recusados durante a fase de grupos. O presidente da federação, Mehdi Taj, estava entre aqueles a quem foi recusada a entrada. 2 membros da equipa iraniana de relações com os mídia tiveram o visto recusado para o primeiro jogo. A embaixada do Irão respondeu através de uma declaração pública, afirmando que os Estados Unidos estavam a privar efetivamente a seleção nacional do Irão do seu direito de competir no Campeonato do Mundo em circunstâncias normais, livre de pressão e estresse indevidos, e acusou o governo norte-americano de interferência política no desporto. O Irão apresentou formalmente uma queixa à FIFA sobre as restrições de viagem antes do segundo jogo do grupo contra a Bélgica. A queixa citava especificamente a perturbação da preparação da equipa e a desigualdade das condições em que lhe estava a ser pedido que competisse em relação a todas as outras nações do torneio. A FIFA não respondeu publicamente a essa queixa antes de a fase de grupos terminar. E aqui está a parte que deu às declarações de Taremi depois do jogo um peso muito maior do que o simples desabafo de um atleta frustrado diante das câmaras. Na zona mista, após o empate com o Egito, os jornalistas perguntaram-lhe diretamente sobre o regresso imediato da equipa a Tijuana. O que se seguiu foi uma das críticas públicas mais prolongadas e específicas feitas por um jogador à FIFA durante um torneio em curso na memória recente. "Queixamo-nos sempre destas coisas desde o início", disse Taremi. "É um desastre. Um desastre de campeonato do mundo. Quero dizer, a FIFA tem de resolver todos os problemas aqui, mas infelizmente não conseguiu resolvê-los desde o início." Depois mencionou uma promessa concreta, não uma garantia vaga de um assessor de imprensa, não uma declaração escrita de uma equipa de comunicação. Segundo Taremi, o próprio presidente da FIFA tinha entrado no balneário depois do jogo inaugural contra a Nova Zelândia e assumido um compromisso pessoal diretamente com os jogadores. "O senhor Infantino veio ao nosso balneário no primeiro jogo e disse: 'Isto é apenas o começo'", recordou Taremi. "Mas amanhã termina a fase de grupos e não temos aqui o nosso pessoal de logística. Eles não têm visto." Esse detalhe teve um impacto diferente de tudo o resto que disse. A visita de Infantino ao balneário não era um rumor nem um relato em segunda mão.
Foi uma interação pessoal que, segundo Taremi, aconteceu frente a frente. E, no entanto, de acordo com o seu relato, os problemas específicos que Infantino reconheceu naquela sala nunca foram resolvidos ao longo das 3 semanas inteiras da fase de grupos. Taremi passou então a explicar o que a ausência do pessoal de apoio significava na prática. A nossa logística não funciona aqui. Onde estão os nossos média? Podem verificar. Não há média aqui. Não há média, não há roupeiros, não há ninguém. Levantou a questão da preparação básica para um jogo, perguntando como é suposto uma equipa competir ao mais alto nível do futebol internacional, sem a infraestrutura de apoio que todas as outras seleções deste torneio tratavam como normal. E depois chegou a pergunta que tocava no centro de toda a situação. Imaginem que passamos a fase de grupos amanhã, temos sorte e passamos a fase de grupos, mas não temos recuperação. Como é que isto é possível? Expliquem-me, se souberem. Quando lhe perguntaram quem devia ser responsabilizado, a frustração de Taremi aproximou-se de algo parecido com verdadeiro desespero. Quem quer ajudar-nos? Quem? Se querem que sejamos eliminados, tudo bem. Então saímos. Vamos embora. Mas isto não é justo, não temos recuperação. Não temos aqui ninguém da logística para nos ajudar. O que é que dizemos? Foi mais longe, exigindo não uma resposta política, mas um nome específico. Quem tem de resolver este problema por nós? Quem? A FIFA? Não sei. Os Estados Unidos? Não sei. Quem? Digam-me só um nome. Também deixou algo explicitamente claro que merece ser ouvido diretamente. Nós gostamos do povo do México. Gostamos de Tijuana. É muito bom. São pessoas muito humildes. Gostamos deles. Mas, enquanto jogador profissional, numa competição profissional, isto não está certo. A frustração dele nunca foi com o México, nem com os mexicanos que os tinham recebido com verdadeiro calor humano durante 3 semanas de circunstâncias complicadas. A sua frustração era com um sistema que obrigava a equipa a atravessar uma fronteira internacional como condição rotineira para jogar futebol, quando todos os outros plantéis do torneio podiam regressar ao hotel na mesma cidade onde tinham acabado de competir. O selecionador do Irão, Amir Galenoei, ecoou a frustração, mas traçou as linhas de responsabilidade de forma diferente. Em vez de colocar tudo aos pés da FIFA, Galenoei apontou mais especificamente para o país anfitrião. Sei que o Sr. Infantino fez o seu melhor para minimizar os problemas tanto quanto possível, disse. Mas foi o anfitrião que não foi muito bom para nós. Essa distinção importa quando se procura perceber onde está, em última instância, a responsabilidade. A crítica de Taremi apontava para a incapacidade da FIFA de resolver o problema. O seu selecionador sugeria que a origem do problema estava menos na vontade da FIFA e mais nas condições impostas pelos Estados Unidos, condições que a FIFA simplesmente não tinha força para ultrapassar. O que torna esta situação particularmente desconfortável para a FIFA é o contexto institucional em torno de Gianni Infantino durante todo este período. Infantino cultivou ao longo dos anos uma relação invulgarmente próxima com o presidente Trump e esteve presente na sua tomada de posse em janeiro de 2025. Quando os ataques dos Estados Unidos e de Israel ao Irão ocorreram no final de fevereiro, Infantino reuniu-se com Trump para obter garantias de que o Irão ainda poderia competir. Trump confirmou que o Irão era bem-vindo a jogar. Aquilo em que as decisões posteriores da Casa Branca sobre recusas de vistos e janelas de entrada de dia de jogo -1 resultaram, na prática, foi uma forma de participação tecnicamente permitida, mas estruturalmente comprometida. A posição da FIFA durante a fase de grupos pode ser lida de 2 formas, dependendo do ponto de vista. Os defensores da atuação da organização sublinham que Infantino defendeu pessoalmente a participação do Irão ao mais alto nível do governo norte-americano, que visitou o balneário da equipa para responder diretamente às suas preocupações, e que nenhum outro organismo dirigente do desporto mundial conseguiu manter em competição, em solo do país anfitrião, uma equipa de um país em guerra ativa com esse mesmo anfitrião. Os críticos lembram que o Irão passou 3 semanas a jogar em condições que nenhuma outra nação teria sido chamada a aceitar, que as queixas apresentadas na primeira semana continuavam por resolver na terceira e que visitar pessoalmente um balneário é enquanto não se cumpre. Aquilo que ali foi prometido não é o mesmo que resolver o problema. Para além da culpa institucional individual, há um conjunto mais amplo de questões que este torneio trouxe à superfície e que não vão desaparecer
quando os resultados da fase de grupos ficarem fechados. O Campeonato do Mundo de 2026 sempre iria testar os limites de um formato com múltiplos anfitriões, de uma forma que torneios anteriores, organizados por um só país, não tinham testado. O alargamento para 48 seleções, distribuídas por estádios em 3 países, introduziu uma complexidade logística numa escala que a FIFA nunca tinha gerido antes. A situação do Irão expôs o que acontece quando essa complexidade se cruza com um conflito geopolítico ativo entre nações participantes e um país anfitrião. Há atualmente 39 países sujeitos a restrições totais ou parciais de viagem impostas pelos Estados Unidos. Em 19 desses países, o Departamento de Estado tinha suspendido por completo a emissão de vistos. 4 dessas nações competiam no Campeonato do Mundo: Irão, Haiti, Costa do Marfim e Senegal. A situação do Irão atraiu a maior atenção devido ao conflito militar ativo, mas os obstáculos de vistos que afetaram delegações de outros países ficaram, em grande medida, sem o mesmo foco público prolongado que o caso iraniano gerou. Pelo menos um árbitro da Somália terá também sido afetado pelas restrições norte-americanas de vistos, levantando dúvidas sobre se a neutralidade da arbitragem, exigida pelos padrões competitivos da FIFA, podia ser mantida em condições em que a política migratória filtrava seletivamente quem podia ou não entrar no país. Nada disto estava escondido antes de o torneio começar. The Guardian, entre outros órgãos de comunicação, vinha a noticiar o dilema da FIFA sobre a participação do Irão desde junho de 2025, quase um ano inteiro antes do início do torneio. As perguntas estavam em cima da mesa. As possíveis consequências eram previsíveis. A hipótese de trabalho do lado da FIFA parecia ser a de que uma combinação entre as relações pessoais de Infantino e a própria força de arrasto do maior evento desportivo do mundo seria suficiente para suavizar as complicações assim que os jogos começassem. A entrevista de Taremi depois do jogo deixou claro que essa hipótese não se confirmou. Vale a pena afastarmos-nos por um momento das dimensões institucionais e considerar o que esta fase de grupos significou realmente para os próprios jogadores. Taremi tem 33 anos. Este é quase certamente o seu último campeonato do mundo. Teve uma noite difícil pelos seus próprios padrões, falhando o pênalti e vendo o golo da vitória no tempo de compensação ser anulado. E, no entanto, aquilo de que escolheu falar depois não foi a sua própria exibição, nem o lance do fora de jogo, nem sequer o resultado. Falou da sua equipa, do pessoal de apoio que não conseguiu vistos, dos roupeiros que não estavam presentes, dos jornalistas que não podiam cobrir os jogos, das travessias de fronteira a meio da noite. Assumiu a responsabilidade pessoal pelo pênalti, dizendo explicitamente: se passarmos a fase de grupos, sim, graças a Deus. Se acontecer alguma coisa, é minha responsabilidade porque falhei o pênalti. E logo a seguir, voltou a descrever as condições que tinham rodeado cada uma daquelas janelas de 90 minutos ao longo de todo o torneio. Jogamos pelo nosso povo, disse. Queremos que sejam felizes, queremos trazer-lhes alegria, queremos enviar-lhes uma mensagem de paz para as pessoas no Irão, fora do Irão, para a FIFA, para todos. Mas não há paz da parte dos outros para conosco. Essa combinação de revolta institucional e orgulho genuíno nos seus colegas é a razão pela qual aquela conferência de imprensa ressoou nos meios de comunicação ligados ao futebol poucas horas depois de terminar. Não foi um momento midiático calculado. Foi um capitão a dizer, em registro público, aquilo que ele e o seu plantel tinham vivido durante 3 semanas, sabendo que as câmeras estavam a filmar e dizendo-o mesmo assim. Após o empate com o Egito, o destino do Irão na qualificação ficou inteiramente nas mãos de outros grupos. A equipa precisava de terminar entre os 8 melhores terceiros, classificados no formato alargado de 48 seleções, para chegar à ronda dos 32, sem ter vencido diretamente o seu grupo. Esse cálculo seria resolvido quando terminassem os últimos jogos de todos os grupos. No imediato após o jogo, nada era certo. O que era certo é que as condições descritas publicamente por Taremi eram reais, estavam documentadas e tinham sido levantadas internamente várias vezes antes de chegarem a este ponto. As perguntas que este torneio levantou não serão respondidas pelo que acontecer ao Irão na fase a eliminar, nem por uma eventual declaração formal da FIFA sobre as críticas específicas de Taremi.
A questão mais fundamental é saber se isto se torna um verdadeiro momento estrutural na forma como a governação do futebol internacional lida com a intersecção entre geopolítica e direitos competitivos. O detalhe de até 15 responsáveis iranianos terem visto recusados vistos norte-americanos enquanto a equipa competia ativamente no torneio é suficientemente específico e suficientemente grave para ser difícil simplesmente avançar como se nada fosse depois do apito final do último jogo da fase de grupos. Taremi pediu que alguém nomeasse uma pessoa responsável por resolver o problema. Ninguém, em tempo real, lhe deu esse nome. O que acontecer a seguir, tanto dentro de campo como na conversa institucional sobre a forma de lidar com um momento destes no futuro, poderá acabar por determinar se essa pergunta alguma vez recebe resposta. A credibilidade da FIFA enquanto entidade dirigente neutra está a sofrer danos reais aqui, e não pela primeira vez. A organização passou anos a insistir que o futebol está acima da política, que o relvado é um terreno neutro, quase sagrado, onde os conflitos do mundo ficam suspensos durante 90 minutos. Esse argumento nunca foi fácil de sustentar. Não depois do Qatar 2022, não depois da exclusão da Rússia na sequência da invasão da Ucrânia. E certamente não agora, quando uma das 48 seleções que competem no maior torneio do mundo foi obrigada a atravessar uma fronteira internacional antes e depois de cada jogo, porque o país anfitrião está em guerra com ela. A distância entre a mensagem da FIFA e a experiência vivida pelo plantel iraniano não é uma nuance. É uma contradição estrutural que este torneio tornou impossível de ignorar. O que Taremi deu ao mundo naquela zona mista não foi uma queixa, foi um testemunho. Um relato detalhado, em primeira mão, do aspecto real de uma situação em que o organismo que dirige o futebol mundial não consegue ou não quer proteger os direitos competitivos básicos de uma equipa que se qualificou de forma justa e legítima. Resta saber se o registro final refletirá isso quando chegar a hora de prestar contas.